Agora a gente vai ter uma palestra com a Cris. Vi que algumas pessoas já conhecem ela aí. É uma grande amiga, é uma grande profissional que trabalha comigo, inclusive, na minha empresa, fazendo alguns trabalhos com o pessoal ali de vendas. Tive o privilégio de trabalhar com ela também, aprendi muito. Parte do que eu sei hoje, da parte de palestrar e da treinamento, é graças a ela, que contribuiu muito. Então, eu queria deixar uma grande dica para vocês: explorem essa mulher. Ela sabe muito, muito sobre atendimento, ela sabe muito sobre pessoas, sobre como encantar as pessoas. E assim, ó, não é da boca para fora que eu estou te falando, é porque eu vi isso na prática. E ela ajudou na minha empresa num crescimento de 20% em vendas, com pouco tempo que ela pôde contribuir. Eu vi a diferença que ela faz em grandes organizações. Então, explorem ao máximo. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Igor. Bom dia. Que a alegria estar aqui com vocês para a gente realizar essa palestra, muito mais um bate-papo, que a gente possa iniciar com alguns essa relação e que a gente possa estreitar com outros. Então, realmente é uma satisfação estar aqui, a convite do Igor, ver todo o pessoal, toda a galera da PZR. Tenho uma grande paixão por essa empresa, por essas pessoas. Então, por isso, é, sim, um dia muito feliz. Eu sou Cristiane Egert Ribeiro, podem me chamar de Cris, eu gosto muito de ser chamada assim, porque remete, então, a essa proximidade e favorece o nosso vínculo. Eu sou psicóloga, me formei em 1999, são 19 anos de profissão. Depois eu fiz uma especialização em gestão estratégica de pessoas e depois 3 formações em coaching. Coaching é uma ferramenta, um processo para acelerar resultados na vida das pessoas, seja na área de vida, pessoal ou profissional. Eu me dedico à área profissional para que os profissionais tenham, então, um melhor desempenho, que possam se projetar na carreira, ou para aqueles que querem reorientar a sua carreira. Vinha por esse trilho e agora estou pensando na possibilidade de alterar. Fiz parte de várias empresas, fui colega do Igor, como eu contei para vocês, fui gerente de gestão de pessoas de uma grande holding, e pertinho dos 40 eu tomei a decisão, então, de abrir a minha própria empresa, que é a Cristiane Egert Desenvolvimento Profissional, e me sinto muito satisfeita a me dedicar exclusivamente, então, ao desenvolvimento humano e das organizações, através, então, do coaching, através de capacitação profissional, palestras e treinamentos vivenciais. Ali tem um pouco das empresas que eu trabalhei nos últimos anos, só para vocês terem um pouco mais conhecimento a meu respeito. Também sou professora na pós-graduação no SESUSC, na pós-graduação de Psicologia Organizacional e Coaching, e no MBA Internacional Executivo em Negócios. Então, isso é um pouquinho do meu fazer, eu sou muito, muito apaixonada, e eu gostaria que que vocês pudessem perceber isso. Também é uma oportunidade de demonstrar a minha eterna gratidão pelos profissionais de saúde. Tenho uma grande admiração por fisioterapeutas e por educadores físicos, e eu acredito que, em seguida, vocês vão entender por quê. Então, vamos lá. Lembrando sempre que a razão de existir de uma empresa, de um negócio, é atender necessidades humanas. Durante muito tempo, a lógica era obter lucratividade. As empresas que tomarem essa decisão de estruturar negócios ou prestar serviços com base apenas na lucratividade, elas estão fadadas a morrerem ou a não ter uma perenidade no mercado. Por quê? Porque todas as lógicas de investimento vão passar por esse critério do investimento. Então, eu não vou me aperfeiçoar, não vou me atualizar, que é tão importante numa carreira, eu não vou comprar equipamentos com alta tecnologia, não vou renová-los. Quando eu perceber lá que o estofamento, ele começou a puir por muito uso,
eu vou deixar assim, porque a lógica é sobrar, a lógica é a lucratividade. Então, nós precisamos entender que estabelecer uma relação com base na lucratividade não é um bom negócio no atendimento ao cliente, no atendimento às necessidades dele. Lembrando, então, que a razão, o propósito, é sim atender necessidades humanas. O contexto atual mostra que os consumidores eles têm uma gama enorme de oportunidades. Quantos concorrentes existem? Não é? Tem muito. Quantos estúdios de Pilates tem em um bairro? E o que vai, muitas vezes, definir a escolha por um local é, sim, o atendimento que ele oferece. Que a gente possa valorizar essa etapa do processo. Então, o que geralmente gera a insatisfação do cliente? Muitas coisas do que o Nando falou, eu gostei muito de ouvi-lo, a gente vai utilizar. Mas, geralmente, produtos e serviços de má qualidade, honestidade ou integridade que são duvidosas, promessas não cumpridas, falta de educação e a desvalorização do cliente, informações contraditórias e a sensação de ser prejudicado. Então, quando a gente pensa em atendimento, nós precisamos ter muito claro o que nós estamos propondo e que isso seja diretrizes do nosso negócio. Não sei como vocês se sentem, essa é a reflexão, quando vocês percebem que recebem um atendimento com um propósito semelhante, mas que vocês pagam valores diferentes. A gente não está falando de planos, e sim, para você eu cobro isso, para você eu cobro menos, ou para você eu cobro mais. Eu penso que isso é bastante arriscado. A minha prática que eu utilizo na empresa, eu parcelo, mas eu não modifico o valor. Isso é só uma prática que eu entendo que atende os meus clientes. Então, quando que um cliente fideliza? E aí o Nando nos deu uma aula fantástica sobre isso. Então, eu vou só reforçar. Quando o cliente ele percebe valor, a experiência do cliente demonstra que o produto, o serviço, ele é confiável. De acordo, então, com a qualidade que é desejada. Então, nós sabemos aquilo que nós estamos escolhendo. Então, nós precisamos pensar, o valor do produto precisa ser correspondente à experiência que o cliente vai perceber. E a confiança é a principal questão para estabelecer esse atendimento. E como que a gente gera essa confiança ou uma experiência produtiva, positiva na relação com ele? Por que eu faço tantas reflexões, tantas perguntas? Porque esse é o processo de coaching. É o processo da gente refletir sobre as nossas ações e o que nós desejamos. Então, é nesse sentido. Algo extremamente importante no atendimento ao cliente é, sim, sentir prazer, satisfação ao estabelecer uma relação de ajuda. Se eu não me sentir interessado pelo outro, se eu não me sentir interessado pelo cliente, como que eu vou construir essa relação? Lembrando, então, que o propósito de qualquer negócio, na atualidade, é, sim, atender necessidades. Quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os desejos do cliente? Nós precisamos entender, porque isso é muito individual. Para poder, então, entregar isso. A cada interação, você está entregando aquilo que ele vem buscar. Então, o atendimento ele precisa, sim, ser uma atividade recompensadora. E eu vejo tantas pessoas reclamando do cliente, criticando o cliente. Ai, aquele cliente é ruim. O que faz você sentir isso? O que não está claro nessa relação? E o que você pode melhorar numa próxima relação e na relação com ele para melhorar essa relação, para melhorar esse vínculo? Porque
a relação ela é pessoal, então precisa ser satisfatória, de benefícios mútuos. Então, algo, no meu ponto de vista, bastante importante de pensar e de agir com essa perspectiva. O cliente ele é sempre muito bem-vindo. Nós precisamos criar uma relação, então, de benefícios mútuos. Qual é a expectativa que vocês têm de atendimento, então, nos serviços que vocês utilizam de uma maneira rotineira? O que vocês esperam? Quando nós identificamos o nosso ponto de vista, isso ajuda muito a pensarmos como será que o outro pensa? Como que ele gostaria? E, principalmente, como que aqui nós vamos fazer isso? Quais são as nossas diretrizes? Qual é o nosso jeito de atender? Então, criar uma cultura de atendimento. Porque isso vai, sim, gerar valor para o seu negócio, para o seu estúdio. Essa é a questão. Qual é a proposta de valor? O que você pretende oferecer para o seu cliente? Se você trabalhar de uma maneira automática, as coisas vão acontecendo, a gente vai só reagindo. Se a gente não tiver uma ação consciente do que nós estamos buscando e conectar com aquilo que o cliente está buscando, será que a gente vai conseguir atingir objetivos, os nossos e os dos clientes? Então, o que eu me proponho nessa relação? Então, diariamente eu deveria, toda vez que eu vou trabalhar, pensar, qual é o meu propósito? Quais são os comportamentos que eu vou ter hoje em direção a esses meus objetivos e aos objetivos dos meus clientes? É me preparar para essa relação. É uma relação cuidadosa. E, ao fim do dia, pensar, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para atingir os meus objetivos e os objetivos dos meus clientes? Porque isso nos dá a oportunidade de refletir. Quais são as ações que estão, sim, indo em direção às minhas metas e às metas dos clientes? E o que eu posso corrigir? Se eu viver num piloto automático, dificilmente eu vou fazer essas reflexões. E, muito possivelmente, o sucesso poderá chegar, talvez, num tempo muito menor do que aquele que a gente gostaria. Então, eu gostaria que a gente pudesse fazer uma reflexão individual. O Nando trouxe com muita propriedade a questão da fidelização, e agora eu gostaria que a gente pudesse refletir do ponto de vista interno, de dentro para fora. Qual é a minha proposta de valor? Quais são os meus objetivos? O que me move? Então, para isso, eu preciso fazer uma análise e buscar ampliar o meu autoconhecimento. Isso é fundamental. Eu preciso saber, sim, o que me move, eu preciso saber quais são os meus comportamentos, como que as pessoas reagem a mim. Vocês já ouviram isso? As pessoas dizendo assim, quando eu te conheci, eu te sentia mais fechada, sentia algum comportamento arrogante. E muitas vezes a gente nem se dá conta. Vou contar para vocês que eu estou casada há muitos anos. Eu tive 2 namorados. O primeiro namorado, quando a gente tinha uma DR, uma discussão, ele sempre sentia que eu não estava disposta a resolver. Ele tinha a sensação de que eu estava sempre querendo mais briga. Não era a minha intenção genuína. Ok. Terminamos o namoro, claro. E aí, o outro namorado. A mesma queixa. Ué, que estranho. O que acontece nessa conversa que eu demonstro isso? Levei um tempo para perceber. Vocês estão vendo que eu tenho 1,53 m, estou de saltinho para dar uma ajuda. Eu aprendi a falar com as pessoas olhando para cima. Então, a minha tendência é olhar para cima. É nariz empinado. Então, muitas vezes, é essa a perspectiva que eles tinham.
Então, a partir do momento que eu comecei a perceber esse comportamento, então eu comecei a baixar mais a cabeça, no sentido, estou entendendo, estou acolhendo, o que nós vamos fazer daqui para frente, declarar, a minha intenção é que a gente resolva, o que a gente vai fazer para evitar isso? E é algo que a gente precisa desenvolver. Qual é o impacto que o meu comportamento gera no outro? Para, então, eu conseguir adaptar, modelar o meu comportamento em busca de relacionamentos mais positivos, mais produtivos. Quais são os meus objetivos de vida? Quando eu tenho isso claro, eu trabalho diariamente em prol disso. Qual é a minha motivação? O que me move não importa. Vamos pensar lá que vocês têm muitos clientes que querem passar por um processo de emagrecimento e fortalecimento. E, às vezes, até não podem fazer um exercício aeróbico porque não tem estrutura para isso. Isso vai gerar uma lesão, enfim. Então, quando a gente tem essa perspectiva de qual é a motivação, isso nos ajuda a buscar a solução. E aí não importa se a pessoa está buscando emagrecimento para ela se sentir mais bonita, ou para entrar nas roupas. Eu não quero ficar comprando roupa, eu quero entrar nas minhas roupas. Ou por causa da minha saúde. Eu fiz exames, meus triglicerídeos estão altíssimos. Mas eu preciso entender que ele está buscando, sim, o emagrecimento. Posso me inteirar se é assim para me sentir mais bonita ou pela saúde, porque isso também vai gerar conexão, gerar vínculo. Quais são as minhas competências técnicas e comportamentais? O que eu sei fazer? Então, cada vez mais o mercado, ele nos comunica que ter conhecimento técnico muito aprofundado é extremamente importante. As atualizações, fazer cursos, precisamos entender que isso é uma responsabilidade nossa, da gestão da nossa carreira. É a responsabilidade com o nosso cliente, com quem a gente está lidando. E, mais uma vez, se a lucratividade for um norte, talvez eu não faça. Porque eu quero economizar. E a competência técnica, como o Nando falou, gera muito valor. Quando você traz atualidades, não só de técnicas, como de equipamentos. Isso é extremamente importante. E preciso, então, saber quais as minhas competências comportamentais. Se eu tenho a habilidade de me comunicar, de escutar, se eu tenho a habilidade de me relacionar, de focar nos objetivos, de gerir o meu tempo, de gerir conflitos. Essa é a diferença das competências técnicas e comportamentais. Então, se eu não tiver esse autoconhecimento, talvez eu não tenha clareza sobre o que me move e talvez isso dificulte eu alcançar os meus objetivos, sejam eles na esfera pessoal ou profissional. Então, eu trouxe um trechinho aqui, um filme que eu gosto muito de assistir, na expectativa que vocês gostem também, que fala exatamente sobre autoconhecimento. É simplesmente uma evidência do quanto, quando nós não nos conhecemos, ou a tendência que nós temos de ficar olhando para aqueles defeitos, para aquilo que a gente não é bom. Nós precisamos, sim, melhorar cada vez mais aquilo que a gente é bom e minimizar aquilo que a gente não é. Isso é que faz a gente ser um profissional fora da curva. Mas não é a lógica das pessoas. Geralmente são boas em algumas coisas, nem tão boas em outras, e passam o tempo todo buscando melhorar aquilo que não são boas. E isso as faz profissionais medianos, para não dizer medíocres. Então, nós precisamos nos conhecermos e elevar cada vez mais aquilo que nós somos bons e minimizar aquilo que não somos. Nos dedicarmos, sim, a evoluir. Que hoje a gente seja a nossa melhor versão. Hoje ser melhor que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Porque se nós não confiamos em quem nós somos, como é que nós vamos entregar isso para um cliente? Como é que nós vamos dizer para eles que nós somos parceiros para atingir os objetivos deles se a gente não acredita em nós mesmos? E a mensagem principal do vídeo é: isso define todas as nossas escolhas, a forma como a gente se enxerga.
Eu sou merecedor de ter sucesso? Isso afeta a escolha do meu parceiro, né, numa vida amorosa, a escolha do que eu me permito almejar. Muitas vezes as pessoas elas não crescem porque elas nem se permitem desejar. Quem sou eu para desejar isso? E esse é o ponto. Nós somos, sim, protagonistas da nossa história. Valorizar e honrar a nossa história. E no daqui para frente, como adultos, o que nós queremos. E transformar essa realidade. Numa realidade muito mais positiva. Então, para a gente trabalhar bem todos os dias, nós precisamos saber qual é a missão da nossa vida. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou entregando diariamente para as pessoas com que eu convivo? Qual é o legado? O que eu vou deixar para as pessoas? Eu vou fazer falta para algumas pessoas? Isso é o legado. E aí eu quero propor que vocês reflitam, qual é a missão de vocês? Qual é a visão? Quais são os valores? Qual é a obra que vocês estão construindo? E isso se constrói no dia a dia. E aí eu tomei um ato de coragem para compartilhar com vocês. Essa é a minha missão de vida. Ser feliz e contribuir para a felicidade da minha família, amigos e clientes. Praticar o bem, compartilhar conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Isso é pretensioso? Talvez para algumas pessoas. Mas isso é muito genuíno meu. É isso que eu desejo. E aí, eu estou aqui, né? Meus 4 anos, feliz da vida, porque o sorriso é uma marca. Eu gosto muito de sorrir. Gosto muito de viver alegremente. Buscar motivos para isso, sempre. Aqui a minha mãe, a minha madrinha, meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos, então, ter um casamento de 18 anos, para mim, é um grande sucesso pessoal. Um casamento feliz, claro. Agora, em agosto, completa 27 anos com o mesmo namorado, né? E me sentindo assim, namorando. E isso, para mim, é sucesso também. Aqui são os meus valores. Eu acredito muito no amor, no respeito, no engajamento. É o envolvimento que nós temos com relação ao nosso trabalho, aquilo que a gente faz. Entusiasmo. Não pode ser meia boca, não pode ser morno, tem que ser inteiro, entregue. Você sabe o que significa entusiasmo? É ter Deus dentro de si. Pode ser Deus, pode ser fé, mas algo que a gente quer transmitir. Algo positivo na relação com as pessoas. A gratidão. Quanto mais a gente agradece, mais a vida nos oferece. Quanto mais a gente entrega, mais a vida nos retorna. E isso não é espiritualidade, isso é física. E a ética? A ética em qualquer relação. Às vezes lá no Coach Story as pessoas dizem, mas eu não preciso nota fiscal, então não precisa. Eu gostaria, eu prefiro que entre na pessoa jurídica, prefiro lhe dar nota fiscal. Como é que eu vou me propor a ensinar um comportamento ético se as minhas ações não forem congruentes com essa prática? Então, é em cada detalhe que a gente conquista o cliente. E acredito muito em aprender e ensinar pelo amor. Não acredito que as pessoas vão aprender porque elas estão sendo humilhadas, porque elas estão fazendo tudo muito errado. Eu acredito em estimular muito o correto. E aqui é a minha obra, gente. Então, aqui é o meu maridão, a Isabela e o Arthur são os meus filhos. Aqui o Arthur, então, esse é o motivo pelo qual eu valorizo tanto os educadores físicos e os fisioterapeutas. Há 16 anos eu uso esse serviço, porque o Arthur é especial. O Arthur teve sequelas em seguida que nasceu, então ele é cadeirante, ele não senta, ele não fala, ele se alimenta por sonda. E essa é uma realidade que as pessoas olham com muita tristeza. E, para mim, é uma grande oportunidade na vida, gente. Eu amo demais essa realidade, amo demais ser mãe do Arthur, amo demais ser mãe da Isabela. A gente ficou 5 anos em aconselhamento genético para tê-la. Ela também nasceu
e prematura extrema, com 1,40 kg. Então, coisa louca, né? Mas essa é a minha missão. Então, foi muito amor que ajudou, né, com que eles ficassem, com que eles sobrevivessem. Então, por isso eu acredito muito no amor, na fé. Então, por que eu trouxe isso, gente? Porque não é exatamente o que acontece na vida da gente, sim o que a gente faz com isso. Então, essa família me move muito. Eles são os meus principais clientes. Então, por isso eu atendo muito bem, ou desejo atender muito bem os meus clientes. E essa é a minha obra profissional. Então, aqui é um evento em São Paulo, um treinamento vivencial na cozinha, aqui o vivencial na horta, aqui um exemplo de um treinamento na Celesc. Em 2 meses eu treinei mais de 330 pessoas, hoje já são mais de 3.000 pessoas impactadas ao longo da minha carreira em termos de desenvolvimento profissional. Então, eu me sinto muito feliz. E a minha pós, as minhas formações, os meus cursos, tudo eu fiz depois que o Arthur nasceu. E é isso, eu poderia ter ficado cadeirante do lado dele. E, ao contrário, ele realmente me move muito. E essa é a minha visão, eu quero muito chegar à velhice, quero muito ficar aqui, ó, bem enrugadinha. Quero chegar à velhice, então, com saúde e sentir felicidade, então, por estar cumprindo a minha missão. Por que eu, em alguns momentos, eu tomo essa decisão de compartilhar a minha história? Não porque eu entenda que isso é uma grande história, mas é a minha história, e é o depoimento mais genuíno que eu posso oferecer, mais verdadeiro, mais inteiro que eu posso oferecer. Então, fiquem com a intenção positiva desse meu gesto. E aí, então, eu pergunto para vocês, qual é a entrega de vocês? O que você se propõe na relação com os clientes? O que o cliente espera? Então, quais são as suas dores, necessidades ou desejos? Todo o processo de criatividade e inovação, eu me dedico muito a conhecer uma abordagem que se chama Design Thinking. Já ouviram falar? Que é uma abordagem voltada para a criatividade e inovação. E ela pergunta exatamente isso, até para a gente poder antecipar essas necessidades, esses desejos. Só assim que a gente consegue inovar. Então, nós precisamos pensar nisso para ver o que nós estamos entregando para o nosso cliente de valor e de inovação. E aí, então, pensando sobre isso, eu peguei a minha história. Quais foram as minhas experiências, gente, em situações em que eu tomei a decisão pelo Pilates? Infelizmente, as minhas histórias não são tão legais. Por quê? Porque, rapidamente, eu me tornei a psicóloga dos profissionais que me atendiam. A ponto, assim, eu chegar... Estava te esperando para te contar. Deixa eu te contar o que aconteceu na minha semana. Eu digo... Uma pessoa receptiva, eu estava assim, aberta, mas mudou a lógica. Eu sou psicóloga, eu adoro ajudar as pessoas, mas aquele é o meu momento. Vocês viram, eu precisava fortalecimento dos braços, das costas. O Arthur está com 16 anos, eu pego ele todos os dias, troca a fralda, bota no banho. Ainda bem que meu marido me ajuda muito, e a gente tem um anjo lá em casa também que nos ajuda. Mas olha quanto tempo de impacto que eu tenho no meu corpo. Então, eu queria muito que isso desse certo. Estou buscando uma nova oportunidade. E aí eu pensei, não, eu vou sair desse meu entendimento, do meu ponto de vista, porque ele não é tão positivo. Então, eu vou buscar 2 grandes amigas, que também são mulheres, que também estão na faixa dos 40 anos e que também são mães. Vou entender o ponto de vista delas, o que elas esperam quando elas estão nesse serviço. Nós precisamos ampliar o nosso entendimento sobre essa realidade. Então, nós precisamos conhecer qual é o valor do usuário, para que a gente possa entregar mais e melhor. Então, o que elas esperam? Ter uma experiência positiva, alcançar os resultados que elas desejam, seja fortalecimento em determinadas áreas do corpo, e manter uma relação de parceria sinérgica com o profissional. É uma relação de troca. Isso é diferente do que a maioria dos clientes querem? Não.
mas isso pode nos ampliar. Então, qual é a postura profissional desejável para o profissional no atendimento ao cliente? Eles têm alguns pontos aqui para a gente conversar. O primeiro é a atenção. O risco da nossa experiência é a gente perder a atenção. No meio de tantas coisas para fazer, eu não dedico a atenção inteira para o meu cliente. Isso é um risco. Um risco de cometer erros. Quem dirige já passou por essa experiência certamente. Eu faço um trajeto que eu já estou acostumado, e aí eu saio, e quando eu percebo, eu já cheguei. Ué, nem percebi. Olha o risco que a gente se colocou nesse trajeto. E muitas vezes com o cliente é assim, eu não estou lá numa sessão em que eu vou preencher o tempo. Eu preciso preencher o tempo com ações consistentes em busca dos objetivos dele e dos meus. Eu preciso ter uma comunicação assertiva, uma comunicação clara. Eu preciso checar se o cliente entendeu. Eu preciso cuidar o meu tom de voz. Eu preciso falar olhando nos olhos da pessoa, ombros alinhados. Ninguém fala com alguém assim no telefone, porque eu não estou dando atenção total para o diálogo. A disponibilidade, então, quando o cliente chega, eu não posso estar atrasado. E também não posso terminar antes, porque eu tenho as minhas demandas. Eu preciso estar entregue para aquela relação. Eu preciso desenvolver a empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente vai falar um pouquinho mais. Eu preciso ter foco em resultados do cliente e os meus. Ações pensadas. Eu preciso me comportar de uma maneira honesta. Ter um humor agradável, gente. Eu não posso trazer as minhas mazelas, as minhas tristezas. Eu posso entender a partir delas, num processo empático. Mas ali é um momento agradável para o cliente. Então, nós precisamos estar disponíveis nessa relação. E temos que cuidar também, às vezes, as pessoas têm um comportamento de um humor mais ácido. Aquelas brincadeirinhas que dão umas alfinetadinhas. Repensem. Às vezes, o ser muito engraçadinho afeta o outro. A gente não tem a dose, o limite. E se torna muito mais uma provocação. Gera muito mais desconexão do que conexão. A organização, então, eu nem vou entrar, porque o nosso foco aqui, como o tempo é restrito, a gente está falando de atendimento. Eu nem vou falar que a gente precisa ter um ambiente lindo, a gente precisa ter um ambiente agradável, extremamente limpo. A higiene, a segurança é fundamental. E a pontualidade. Então, com as minhas amigas, isso ficou muito claro. Eu não gosto de chegar e a minha sessão estar atrasada, e também não gosto que a pessoa termine 5 minutos antes. Não. Então, a gente precisa se organizar para poder atender o cliente daquela forma, que a gente se propõe. Mais do que atendimento, é o relacionamento. Então, eu preciso ter uma proximidade com o cliente, mas é uma proximidade saudável, não é uma intimidade. Percebem? O que estava acontecendo lá com os meus profissionais, eu é que não soube também dar o limite. Então, não vou colocar tudo neles, eu também assumo uma parcela. Mas essa postura deveria vir dele. Percebem? Deles. A correção, então, o profissional precisa corrigir a postura para que ele faça um exercício correto. Então, vamos corrigir de uma maneira também respeitosa. O toque, algumas pessoas têm muita disposição para o toque, outras não, gente. Pensem que vocês, pela natureza da atividade, já há uma facilidade, uma disponibilidade, uma disposição de vocês a tocar nas pessoas. Mas tem pessoas que não gostam. Como? Tá à vontade. Isso. E às vezes a gente precisa um pouco mais de tempo para construir isso. Então, a gente precisa sentir que cada cliente é gente. Nós precisamos tentar entender esse cliente.
como que ele deseja ser atendido, como ele gosta de ser atendido. E o encorajamento, eu preciso dizer quando ele está fazendo bem, estimular ele, as pessoas gostam disso, nós precisamos disso, porque nós temos necessidades básicas e a gente vai falar disso. Mas eu trouxe mais um vídeo, gente, que eu gosto muito, que fala sobre a diferença entre simpatia e empatia. Vamos ver se vocês gostam, por favor. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Esse é o ponto, gente. Que a gente possa estabelecer uma conexão com o cliente com benefícios mútuos. Pensando que todos nós temos necessidades básicas, 4 necessidades básicas. A primeira, a necessidade de ser notado, reconhecido, amado. Então, por isso eu preciso estar inteiro naquela relação. A necessidade de ser ouvido na essência. Então, é o que eu penso que é bom para ele, ou ele traz as necessidades, e em cima disso é que eu proponho um plano para ele. Ter o direito de errar, lembram? Como precisa, ele pode errar lá o exercício, a gente vai corrigir, mas não diminuindo ele. Entender que isso faz parte do processo de aprender. E quando ele vai melhorando, a gente vai encorajando ele. E a necessidade de pertencer, que o Nando falou também. Eu quero me sentir pertencente a esse ambiente, assim como eu pertenço a essa cidade, a esse país, a esse clube. Então, se a gente trabalhar em todas as relações com essa lógica, a gente tem relacionamentos muito mais produtivos. Então, pensem, gente, que o cliente feliz, ele vai se sentir assim a partir da marca, daquilo que vocês vão oferecer. Qual é o valor que vocês estão agregando a cada interação? Então, que o trabalho de vocês seja marcado, então, por aulas realmente personalizadas, para aquela necessidade,
desafiadoras, as pessoas gostam, algumas preferem rotinas e outras preferem muitas novidades. Algumas pessoas querem muito, se sentirem muito desafiadas, sentir que estão progredindo. Então, eu preciso entender sob a ótica do cliente. Eu preciso manter aquela postura profissional e receber feedbacks constantes do cliente para poder oferecer melhorias contínuas, seja da minha postura ou do meu espaço. O convite é que vocês, a cada interação, lembrem do legado que vocês estão deixando, a marca, né? A digital é a nossa marca, que é tão única. E o quanto que a gente pode deixar essa digital aí com amor, com a valorização do outro. Quero propor para vocês o seguinte desafio, que vocês possam pensar diariamente como oferecer uma melhor experiência para o meu cliente. Como oferecer uma melhor experiência para o meu cliente. Qual é o estado atual meu e o estado desejado. Eu estou iniciando o estúdio, eu já trabalho nele, qual é o meu momento atual e qual é o desejado. Estabeleçam metas. Só assim a gente vai se colocar em ação em busca delas. Quero propor para vocês uma ferramenta do coaching, que se chama Diário de Bordo. O que é isso? É escrever todos os dias. Chegou o fim do dia, antes de dormir, a gente vai escrever nesse diário. O que a gente vai escrever? Como foi o nosso dia? 2 linhas. Quais são as ações para o outro dia? Estabeleçam 4 ações. Depois vocês podem progredir, porque quando a gente bota uma meta muito alta e a gente não atinge, isso nos frustra. Então, se a gente estabelecer 4 metas e a gente atingir essas metas, esse progresso vai nos estimular a seguir. Então, escrevam lá as metas, porque valeu viver esse dia. E o que me proponho para o dia seguinte. Fazer isso por pelo menos 21 dias seguidos. Se a gente conseguir se manter atento aos nossos objetivos durante 21 dias seguidos, a gente pode observar o nosso progresso, e observar o nosso progresso é que vai acelerar os nossos resultados. A gente vai ter muito claro aquilo que a gente precisa atingir e celebrar aquilo que a gente já conquistou, gente. É tão importante celebrar cada conquista, cada cliente novo, cada cliente fiel, cada indicação. Porque a celebração também demonstra o nosso progresso e nos estimula a seguir crescendo, a seguir progredindo. E propõe que a gente possa fazer mais trocas. Por isso, então, eu deixo aqui os meus contatos, meu e-mail, o meu telefone, para que a gente possa seguir o nosso papo. Se vocês quiserem me mandar um e-mail com depoimento de como foram esses 21 dias, se isso produziu realmente um resultado na vida de vocês, vai ser um grande prazer ouvi-los e receber esses depoimentos. Que vocês sejam muito felizes no trabalho, porque essa felicidade sim vai trazer sucesso. Entendam a felicidade como uma postura de vida. Ao invés de ficar olhando para as dificuldades, olhem para as grandes oportunidades. Ao invés de dizer isso é difícil, isso é desafiador. E isso é uma oportunidade, e eu posso lidar com ela. Então, eu quero encerrar aí com uma música do quanto a gente pode ser feliz no trabalho, que significa, a felicidade, gente, ela é de dentro para fora. Por isso que lá na minha missão, eu não deposito na minha família, no meu marido, a minha felicidade. Eu sou responsável por ela. Então, não esperem isso das pessoas que convivem com vocês. Se apropriem disso. Essa música é tema do filme Trolls. Não sei se vocês já assistiram. Para mim, ele é fantástico. Trolls, eles são uma população, uma comunidade de bonequinhos pequenos, coloridos, muito felizes. E perto de onde eles moram, tem uns bonecos, uma outra comunidade de criaturas grandes, cinzentas, amargas. E eles têm uma crença de que a felicidade, eles vão sentir a felicidade dos trolls, que eles invejam muito, se eles
engolirem um Trolls. Então, a dinâmica do filme é esse. Eles passam o tempo todo querendo pegar um Trolls e comer, literalmente, para sentir aquela emoção. E isso é um erro. A felicidade, ela não é de fora para dentro. A felicidade é de dentro para fora. E isso contribui muito para a gente ser feliz. Quanto mais a gente produz, mais felicidade a gente sente. Isso é psicologia positiva. Porque a gente se surpreende com os nossos feitos. Quanto mais nós produzimos, mais a gente se sente feliz. Claro que numa gestão do tempo a gente não se esgotar, não se estressar e isso aparecer na relação com o cliente. Então, eu acredito sim, é muito possível ser feliz no trabalho, é isso que eu sinto e é isso que eu me proponho a compartilhar com as pessoas. Vamos ouvir a música e com a música eu peço então que a gente possa bater palmas e que a gente possa agradecer quem está aí do nosso lado. Hoje, muito obrigado, palmas para você. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally.